Em 1948, a Organização Mundial de Saúde apresentou uma definição de saúde como sendo o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Em 1984, numa Assembleia Geral da OMS, foi acrescentada a esta definição de saúde a componente espiritual. E, portanto, esta definição de saúde da OMS tem a virtude de reconhecer que não basta o corpo, a parte física do ser humano estar bem, para se ter saúde. Há uma dimensão mental, uma dimensão social e uma dimensão espiritual. Fala-se, por isso, o ser humano como uma entidade bio, psicossocial e espiritual, e não apenas um corpo físico. Durante muitos séculos, por influência do filósofo grego Platão, fazia-se uma separação entre o corpo e o espírito, entre o material e o espiritual. E, de facto, Platão tinha uma visão muito negativa do corpo, que considerava impuro, considerava indigno e uma prisão para a alma. Para Platão, o corpo era um obstáculo para que a alma e uma prisão para que a alma alcançasse o conhecimento e a sabedoria. E essa visão do mundo teve alguma influência na Igreja cristã do primeiro século e continuou até aos nossos dias em alguns setores do cristianismo. Nesta manhã gostaria que refletíssemos acerca deste tema da saúde e do cuidado do corpo, com base em um trecho da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, começando no versículo 12. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Os alimentos são para o estômago para os alimentos, e a palavra no grego traduzida por estômago é koilia, que significa não apenas o estômago, mas o ventre, o tubo digestivo. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus não somente ressuscitou ao Senhor, mas também nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Que o Senhor abençoe a sua palavra. Amém. Corinto era no primeiro século, quando esta carta foi escrita, a cidade mais antiga, mais importante, mais rica, mais próspera comercialmente, mais populosa, tinha 250 mil habitantes e mais obcecada por sexo da Europa Oriental. Tal como outras cidades do Império Romano, estava repleta de templos dedicados a deuses pagãos, onde se praticava a prostituição. O tema principal desta carta de Paulo aos Coríntios era que Cristo morreu, Cristo ressuscitou e Cristo vai voltar. E um aspecto que se destaca nesta carta é a carnalidade e imaturidade dos membros desta igreja, como lemos, por exemplo, no capítulo 3, versículo 1,
em que Paulo diz: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Em vez de viverem vidas transformadas, baseadas nos valores da mensagem cristã, apesar de frequentarem a igreja, estavam a comportar-se exatamente da mesma maneira que as outras pessoas que não conheciam Cristo. Corinto era uma cidade portuária, conhecida pela sua imoralidade sexual, cujo templo principal, aqui representado, era dedicado à deusa Afrodite, a deusa do amor, da fertilidade e de outros aspectos relacionados com a sexualidade humana. Havia também um templo nesta cidade dedicado a Apolo, o deus da música e das artes, onde se praticava a homossexualidade. E é neste contexto que Paulo diz no versículo 12: todas as coisas me são lícitas, subentende-se, porque já não estamos debaixo da lei. Mas esta afirmação é uma meia verdade sem a segunda parte do versículo. Mas nem todas as coisas convêm. E volta a repetir: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A ênfase de Paulo ao dizer que nem tudo é lícito, nem tudo é permitido, está bem expressa nas palavras de Agostinho, quando disse: ama a Deus e faz o que quiseres. Uma falsa noção da liberdade cristã, interpretada como permissão para fazerem o que quiserem, era uma característica dos membros da Igreja de Corinto. Muitos crentes, influenciados pela filosofia de Platão, achavam que o importante era o espírito, de modo que o que fizessem com o corpo era indiferente, porque o corpo acabaria por ser destruído e só o espírito permaneceria após a morte. Na visão cristã que Paulo defende, não há dicotomia, não há separação entre o corpo e o espírito. Deus fez-nos pessoas completas, de modo que não é possível vivermos uma vida que agrada a Deus e praticarmos a prostituição. A palavra no versículo 13, no grego, traduzida aqui por prostituição, é porneia, que significa não apenas prostituição, mas também pornografia e todo o tipo de imoralidade sexual. A liberdade que temos em Cristo tem limites, pois não permite fazer o que queremos, mas sim o que Deus quer. No versículo 14, Paulo afirma que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos também nos ressuscitará se estivermos mortos quando Jesus voltar. Em Filipenses 3, 20, 21 e outros textos, a palavra de Deus revela que receberemos novos corpos, fortes e saudáveis, semelhantes ao corpo de Cristo ressuscitado. A doutrina cristã principal é a ressurreição dos mortos e não apenas a imortalidade da alma. Se tivermos dúvidas acerca da importância do corpo na teologia cristã, basta olharmos para o exemplo do Senhor Jesus, que, sendo Deus, se fez homem, viveu neste mundo, e isso valoriza e dignifica o ser humano desde o nascimento até à morte. Nos versículos 19 e 20, lemos: não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Fomos comprados por bom preço, por precioso sangue de Cristo, que morreu voluntariamente na cruz em nosso lugar, e somos sua propriedade. Paulo, neste texto, recorda aos coríntios e a cada um de nós
que o nosso corpo físico, embora temporário, é onde Deus, Espírito Santo, habita. E, por conseguinte, somos responsáveis perante Deus pelo modo como cuidamos dele. É isso que significa glorificarmos a Deus no nosso corpo. Como lemos na versão A Mensagem destes versículos, a parte física não é mero apêndice, não é mero acessório da parte espiritual. A morte e a ressurreição de Cristo mudou o curso da história e continua a mudar vidas, trazendo-as das trevas para a luz. A nossa vida, incluindo o nosso corpo, mente e espírito, passam a pertencer a Cristo a partir do momento em que o Espírito Santo habita em nós. Isso não acontece no batismo e muito menos no batismo infantil, mas a partir do momento em que, de uma forma consciente e voluntária, nos arrependemos do pecado e pedimos a Jesus que seja o nosso Senhor e Salvador. No capítulo 3 desta carta, Paulo apresenta o mesmo ensino. Não sabeis, vós, que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Essa destruição que nós podemos trazer ao nosso corpo pode ser o resultado do suicídio ou da automutilação em pessoas mentalmente perturbadas, mas também da negligência em cuidarmos do corpo, através de um estilo de vida pouco saudável. Neste caso, a destruição é mais gradual e progressiva, mas existe e é condenada pelo Senhor. Como podemos glorificar a Deus com o nosso corpo? Cuidando dele. Porque, se não o fizermos, estamos a impedir sermos usados por Deus para sermos suas testemunhas neste mundo antes do Senhor voltar. Infelizmente, são muitos os pastores, líderes e membros das igrejas evangélicas que morrem antes do tempo devido a doenças cardiovasculares, oncológicas e outras, por causa de não terem um estilo de vida saudável. Conheci pessoalmente alguns. Nós, como cristãos, devemos dar o exemplo de vivermos vidas saudáveis, porque somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo, em todas as áreas. Em Efésios 5, Paulo menciona a necessidade de alimentarmos e cuidarmos do corpo, e embora na Bíblia encontremos exemplos de mortes prematuras, nomeadamente como resultado da perseguição e que trouxeram glória a Deus, não encontramos em nenhum texto das Escrituras em que uma morte resultante de negligência no cuidado do corpo possa dar glória a Deus. Como podemos então cuidar do corpo de uma forma prática e dessa maneira honrarmos e glorificarmos o Senhor? Através de uma alimentação saudável, da prática de exercício físico com regularidade, de dormirmos o suficiente em quantidade e qualidade e de também adotarmos algumas medidas de prevenção de doenças, como, por exemplo, não fumar, nem consumir bebidas alcoólicas. Contrariamente ao que defendia Freud, que dizia que a religião era a causa de neuroses e outras perturbações mentais, está hoje reconhecido que o papel altamente positivo da fé para a saúde física e mental das pessoas. O Dr. Harold Koenig, psiquiatra americano, na sua obra autobiográfica The Healing Connection, relata como experimentou a cura de problemas mentais de que sofria desde a adolescência, a partir do momento em que entregou
a sua vida a Jesus, e isso foi, de facto, a razão porque ele depois decidiu vir a ser psiquiatra. E é atualmente um dos principais investigadores a nível mundial sobre os efeitos da fé e da prática religiosa na saúde física e mental, sendo autor e coautor de mais de 35 livros e de centenas de artigos científicos sobre o assunto. As evidências científicas dos benefícios para a saúde das crenças religiosas, com destaque para a fé cristã, são avassaladoras. Incluem redução da incidência de ansiedade e depressão, consciência do sentido de vida, recuperação mais rápida de estados depressivos e outros problemas de saúde, menor consumo de álcool, tabaco e outras substâncias nocivas, um sistema imunitário mais forte, menor incidência de hipertensão arterial, menores taxas de suicídio e uma atitude de maior otimismo e esperança em relação ao futuro. E há igualmente uma correlação estatisticamente significativa entre o grau de envolvimento religioso e a mortalidade em geral. As pessoas mais envolvidas nas suas comunidades de fé vivem mais tempo do que as que têm uma postura mais passiva e menos participativa na sua igreja local. Um estudo realizado entre afro-americanos, mencionado na página 133 do livro deste autor, revelou que os que participavam nas atividades religiosas, mais do que uma vez por semana, tinham uma esperança de vida 14 anos superior aos que não frequentavam a igreja. O principal problema encontrado entre os cristãos que se repercute negativamente na saúde, referido e identificado por este autor e muitos outros, é o excesso de peso e a obesidade. Em Portugal, 67,6% da população tem excesso de peso. Infelizmente, os crentes não são exceção. O índice de massa corporal, que se calcula dividindo o peso pelo dobro, o peso em quilos, pelo dobro da altura em metros, se situar entre 25 e 30, significa que há excesso de peso. Se for superior a 30, já é considerado obesidade. E podemos também, com uma fita métrica, medir o perímetro, a cintura abdominal, ao nível do umbigo, e se for superior a 95 centímetros para os homens ou a 80 centímetros para as mulheres, é outro marcador de peso excessivo. O excesso de peso e, naturalmente, a obesidade afetam todos os sistemas e órgãos, ocasionando inúmeras doenças, entre as quais a diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, doenças gastrointestinais, renais, problemas nos ossos e articulações, pedra na vesícula, depressão e também declínio cognitivo e demência, entre outros. As pessoas com excesso de peso têm também um risco aumentado de vários tipos de cancro, nomeadamente do endométrio, que é o revestimento do útero, do meningioma, que é um tipo de cancro cerebral, cancro do intestino, da bexiga, da mama. Portanto, está perfeitamente documentado que as pessoas com excesso de peso e obesas vivem menos tempo e com menos saúde. E um dos principais fatores responsáveis pelo excesso de peso é uma alimentação pouco saudável e desequilibrada. O que é uma alimentação saudável e equilibrada? É aquela que garante o fornecimento de todos os nutrientes necessários para o funcionamento do nosso corpo. Deve ser suficiente
mas não excessiva, deve ser variada e também segura, ou seja, deve estar livre de contaminação física, química e biológica para não nos fazer mal. Diz Paulo à Igreja de Corinto: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A moderação e autodomínio são virtudes cristãs, fazem parte do fruto do Espírito, que podem ser aplicadas à forma equilibrada como nos devemos alimentar e a todas as áreas da vida. Lemos em Provérbios esta recomendação: achaste mel, come o que te basta, para que porventura não te fartes dele e o venhas a vomitar. Em Filipenses 3, 18 e 19, Paulo usa palavras duras para se referir a alguns que são inimigos da cruz de Cristo, cujo Deus é o ventre e só pensam nas coisas terrenas. A grande questão é: em que consiste uma alimentação saudável? Muitas pessoas com excesso de peso podem até não comer muito, em termos de quantidade, mas o tipo de alimentos que consomem é determinante. Para respondermos a esta pergunta, é importante conhecermos alguns fatores de risco alimentar que prejudicam a saúde. São eles um baixo consumo de vegetais e de fruta, um elevado consumo de carnes vermelhas, um elevado consumo de alimentos muito processados e ultraprocessados e um consumo também excessivo de açúcar e sal. Mais de 50% dos alimentos consumidos nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália são ultraprocessados, como os que vemos na imagem. E o seu consumo tem vindo a aumentar em todos os países, incluindo Portugal. Estes alimentos, aliás, há quem diga que não são verdadeiros alimentos, são produzidos industrialmente, têm quantidades elevadas de açúcar, sal, de gorduras trans que não existem na natureza, bem como corantes e conservantes que são prejudiciais à saúde. Além de serem viciantes, aumentam o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, oncológicas, diabetes e obesidade, porque desencadeiam um processo inflamatório no organismo que, como é evidente, não é saudável. Não podemos dizer que o consumo destes produtos alimentares seja pecado. Por isso Paulo afirma: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Se comermos estes alimentos, se formos cristãos, certamente não seremos impedidos de ir para o céu. Mas podemos chegar lá mais cedo. A identificação deste tipo de alimentos entre aspas, geralmente não oferece dúvidas, mas se na lista de ingredientes de um produto alimentar estiverem substâncias que não conhecemos, é porque se trata de um produto ultraprocessado que não existia há 100 anos atrás, como neste exemplo de um pacote de bolachas Maria. No Brasil chamam-se biscoitos, em que encontramos na sua composição farinha de trigo, em primeiro lugar, mas depois, em segundo lugar, vem logo o açúcar, seguido de óleo vegetal refinado, depois outra vez açúcar sob a forma de xarope de glucose e frutose, gasificantes, emulsionantes, corantes e até sulfitos. Ou seja, é um produto ultraprocessado que não é saudável. De um modo geral, quanto menos ingredientes encontrarmos na composição de um alimento, melhor. Se tivermos mais de 5, geralmente é um produto ultraprocessado, e se ainda por cima
entre os 2 ou 3 primeiros ingredientes estiverem açúcar e derivados ou óleos refinados, devemos evitá-los a todo custo. Portanto, a moderação de que falamos envolve as nossas escolhas alimentares. Os alimentos não processados ou minimamente processados, como nós que vemos na figura, como por exemplo legumes, frutos vermelhos, frutos secos, reduzem os níveis de inflamação, contribuem para um sistema imunitário mais forte, mais eficaz, beneficiam o microbioma intestinal e evitam o excesso de peso. O microbioma intestinal, que agora muito se fala, são micróbios, bactérias, vírus, fungos, que existem no nosso organismo e que nos fazem bem, têm um importante papel no processo digestivo, na produção de vitaminas, na regulação hormonal, até na regulação da saciedade e também na proteção contra as infecções. Algumas dicas para uma alimentação saudável são, uma delas, evitarmos os picos glicémicos, o que está relacionado com o teor glicémico dos alimentos, mas também com o horário das refeições e a sequência em que os alimentos são ingeridos. Sabe-se atualmente que se deve começar a refeição por legumes, por uma fonte de proteína, seja carne, peixe ou ovo, e só depois então os hidratos de carbono. E também é importante, por exemplo, temos aqui nesta imagem que há uma diferença entre bebermos um sumo de laranja natural, mesmo sem açúcar, ou comermos uma laranja. O pico glicémico aqui representado pela linha a preto consiste na ingestão de um sumo de laranja que, mesmo sem açúcar, contém a quantidade correspondente a 4 ou 5 laranjas e, portanto, não é tão saudável comermos uma laranja, que além disso também tem fibra que diminui o tempo de absorção dos alimentos e isso também reduz o atingimento destes picos. Os alimentos fermentados, como é o caso do kefir, um tipo de iogurte, a kombucha, que é uma bebida, o chucrute e outros tipos de alimentos fermentados feitos à base de vegetais, como nós que vemos na imagem, têm micróbios vivos na sua composição, têm uma ação probiótica e, portanto, são benéficos para a nossa saúde e devem ser incluídos com frequência na dieta. E depois, também, sabe-se atualmente que uma pausa alimentar de mais de 12 horas, que geralmente inclui o período noturno, também faz bem ao microbioma intestinal e, por isso, as refeições tardias são de evitar e porque, além disso, também diminuem a qualidade do sono quando a ingestão de alimentos for nas 2 ou 3 horas antes de dormir. Uma vantagem do jejum é que, ao final de 4 ou 5 horas, algumas bactérias começam a fazer uma espécie de limpeza do revestimento do aparelho digestivo e depois, quando esse período é mais prolongado, a eficácia da absorção dos alimentos é maior. São inúmeros os benefícios do jejum para a saúde, mas não nos podemos esquecer que a disciplina espiritual do jejum tem por objetivo desenvolvermos a nossa intimidade com Deus. E, portanto, se o jejum for realizado por causa dos benefícios terapêuticos ou para emagrecer, apesar de importante, é uma forma de dieta. A prática regular do exercício físico é extremamente benéfica para a saúde e uma boa notícia é que nunca é tarde demais para se começar a ser fisicamente ativo.
os benefícios estão comprovados mesmo em idades avançadas. Entre os países da União Europeia, Portugal aparece no fim da lista com 73% da população a dizer que nunca pratica exercício físico. No entanto, somos campeões europeus no consumo de ansiolíticos e medicamentos para a depressão. Quanto aos tipos de exercício físico, eles podem ser divididos em dois grandes grupos: os exercícios aeróbicos, como as caminhadas, a natação, que aceleram a respiração e aumentam a frequência cardíaca, e depois temos os exercícios de força, como levantar pesos ou flexões, que são úteis em todas as idades, mas sobretudo nas pessoas com mais de 50 anos, para retardar, contrariar a perda de massa muscular associada ao envelhecimento. Temos aqui pessoas especialistas nesta área que podem validar aquilo que eu estou a dizer. Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo: o exercício físico, por si mesmo, tem pouco valor, mas a piedade, para tudo, é proveitosa. A palavra no grego traduzida por pouco é oligos, que também significa de curta duração. Paulo não está a desvalorizar a importância do exercício físico, mas a destacar o valor da piedade, que, ao contrário do exercício, afeta a nossa vida neste mundo e na eternidade. De facto, não encontramos em nenhuma tradução deste versículo que o exercício físico não tem nenhum valor ou que para nada aproveita, mas infelizmente é assim que muitas vezes o interpretamos. Além disso, naquele tempo, o sedentarismo era praticamente inexistente. As pessoas fartavam-se de andar e mesmo quando usavam os animais como meio de transporte, que aconteceu até à Revolução Industrial, tinham de estar em boa forma física. A cidade de Corinto era o local onde de 2 em 2 anos se realizavam umas competições desportivas chamadas Jogos Istmicos, uma espécie de Jogos Olímpicos e quase tão populares como estes últimos. Em 1 Coríntios, capítulo 9, versículos 24 e 27, Paulo exorta os cristãos que deviam procurar ser diligentes e dedicar o mesmo esforço dos atletas à causa do Evangelho. O pregador inglês do século XVIII, John Wesley, que durante a sua vida percorreu milhares de quilómetros para pregar o Evangelho, ele sempre defendeu a importância do exercício físico e escreveu nas suas anotações acerca deste versículo: aumenta a saúde e a força do corpo, quando Paulo refere que o exercício físico tem pouco valor comparativamente à piedade, mas tem realmente valor. Alguns dos benefícios da atividade física estão aqui enumerados: promove a manutenção da massa muscular, diminui o risco de doenças cardiovasculares, ajuda a prevenir e a combater o excesso de peso, fortalece os ossos, as articulações, melhora o sistema imunitário, ajuda a prevenir e a controlar a diabetes tipo 2, aumentando a sensibilidade das células à insulina, melhora a qualidade do sono, embora geralmente seja de evitar imediatamente antes de deitar, e também reduz a ansiedade e a demência, melhora a autoestima, ajuda a lidar com o stress e reduz a inflamação crónica que está associada a maior risco de cancro. Um estudo publicado na revista Lancet, há alguns anos atrás, uma prestigiada revista científica, revelou que bastam 15 minutos diários ou 90 minutos semanais de exercício físico de intensidade moderada para proporcionarem uma redução da mortalidade e um aumento da esperança
previsível de vida. E estes resultados foram encontrados em todos os grupos etários e em ambos os sexos. As atividades físicas moderadas são aquelas que nos fazem respirar um pouco mais rápido e até suar, mas não nos tiram o fôlego, como é o caso de caminhar, num passo ligeiro, andar de bicicleta ou a hidroginástica. Conforme sublinham os responsáveis deste estudo, saber que com apenas 15 minutos diários de exercício por dia se pode reduzir substancialmente o risco de morte, pode encorajar mais pessoas a desempenhar algum tipo de atividade física nas suas vidas ocupadas. Muito mais haveria a dizer sobre este assunto, mas vou concluir. Todos os cristãos nascidos de novo podem estar seguros de que receberão novos corpos quando o Senhor Jesus voltar, adequados para viverem na sua presença nos novos céus e na nova terra. Mas, enquanto vivermos neste mundo, para podermos cumprir inteiramente a nossa chamada e missão, somos responsáveis pelas nossas ações, nomeadamente pela forma como cuidamos do nosso corpo. O plano de Deus para cada um dos seus filhos é que tenham uma vida, é que vivam uma vida plena, uma vida abundante neste mundo e na eternidade, que se traduz numa boa saúde e bem-estar a nível físico, mental, social e espiritual. E as recomendações milenares que encontramos na Palavra de Deus continuam a ser relevantes para desfrutarmos de boa saúde na nossa sociedade atual, tal como aliás tem sido ao longo da história da humanidade, e além disso, como seria de esperar, têm sido validadas por inúmeros estudos científicos. Que o Senhor nos abençoe.